Graça e paz, queridos. Bem-vindos a mais uma quinta de encontro. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, mais essa oportunidade, mais essa reunião nossa online. Eu quero ler um texto que está em Judas, versículo 3. Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, tem lá a carta de Judas. E o versículo 3 fala bem assim: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhe insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiadas aos santos. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre inimigos da nossa fé. Um tempo que nós estamos vivendo onde a nossa fé tem que ser colocada em prática, tem que ser exercitada. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes você vai adorar a Deus com um louvor, você vai se conectar com o Espírito Santo. E aí na sua casa eu te convido a você abrir seu coração, adorar a Deus e sentir o poder de Deus através dessa canção. Já voltamos, Deus te abençoe. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Tem fogo
teus olhos eu não imaginava que era lindo assim. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Estamos de volta, que Deus abençoe mesmo a sua vida. E como eu falei, eu quero compartilhar com você uma palavra sobre inimigos da nossa fé. O texto é lá em Judas, versículo 3, quando Judas fala que ele iria compartilhar uma palavra sobre salvação, mas ele decidiu insistir, ele decidiu falar mais uma vez para que aquele povo e para nós hoje, nós batalhássemos pela fé, que como ele fala lá no final do versículo, de uma vez por todas, essa fé ela foi entregue aos santos, ela foi entregue a nós, aqueles que carregam o nome de Deus nos ombros, aqueles que adoram a Jesus e que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Queridos, todo ser humano, toda pessoa, ela crê que existe um ser superior. A gente, até mesmo o ateu, né? Num certo momento da vida ele vai chegar, ele vai acreditar, ele vai crer, ele vai se dobrar. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então são todos, eles vão confessar que existe um Deus, que existe um ser superior. E para isso nós colocamos a nossa fé em prática. E a fé em Jesus, essa não é uma fé de milagres, ela não é uma fé de operar sinais, é uma fé para salvação, é uma fé de crer que Jesus é o Filho de Deus, de crer que Jesus é o Cristo, é o Messias. E Judas está falando bem assim, que essa fé, ela foi entregue de uma vez por todas, ela não vai sendo gradativa, não, ela foi entregue, ela foi dada a todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Mas tudo aquilo que nós cremos, inclusive a nossa fé, tem os nossos inimigos, tem aqueles que se levantam contra para impedir que a nossa fé seja colocada em prática. Por exemplo, quando nós temos um sonho, quando nós temos um plano de realizar algo na nossa vida, durante a caminhada até nós chegarmos na realização daquilo, muitas coisas se levantam contra, muitas coisas dão errado e a gente tem que ir superando todas essas coisas, todas essas crises, todos os problemas, para que a gente atinja o nosso sonho, para que a gente atinja o nosso objetivo, o nosso alvo. E na fé não é diferente. A fé em Cristo Jesus, ela não é diferente. Durante a nossa caminhada cristã, várias vezes na nossa vida nós vamos enfrentar alguma dificuldade. Nós vamos enfrentar o desânimo, nós vamos enfrentar uma crise como essa que está aí no mundo, que vai colocar a nossa fé em xeque e nós vamos ter que exercitá-la, praticá-la. Então, para tudo é assim, para tudo tem os inimigos e na nossa fé não é diferente. E hoje eu quero falar com vocês algumas coisas rápidas a respeito de alguns, não são todos, de alguns inimigos que se levantam contra a nossa fé, de alguns inimigos que nós temos que lutar contra eles para que a nossa fé em Cristo Jesus não seja abalada, não seja enfraquecida. E um deles é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus usa a vida do profeta Oséias e fala bem assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo perece, o meu povo sofre. Uma outra tradução diz, porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento das Escrituras é o que mantém a nossa fé viva, porque o conhecimento das Escrituras faz com que a gente esteja por dentro das promessas de Deus para nós.
Quando eu conheço a palavra de Deus, quando você está aí, conhece a palavra de Deus, você sabe que muitas coisas vão acontecer na terra, muitas crises vão acontecer na nossa vida, mas porque nós sabemos do que a palavra de Deus diz, porque nós conhecemos o que a palavra de Deus fala a nosso respeito, fala a respeito do mundo, fala a respeito dos tempos, das eras, nós vamos ficar firmes, a nossa fé não vai ser abalada, porque nós sabemos o que a palavra de Deus está falando a nosso respeito. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos também dizer que o contrário desse versículo é verdadeiro. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu não pereço. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu não vou ser destruído, eu não vou sofrer. A minha fé não vai ser abalada, porque eu tenho conhecimento daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu tenho conhecimento daquilo que Deus, o Criador de todas as coisas, o nosso Deus, aquele que tem todo o poder, como nós temos falado aqui nos nossos cultos, Ele fala para mim, Ele fala a meu respeito, as promessas de vida que Ele tem para mim. Então a minha fé não vai ser abalada, ela não vai ser destruída. E é interessante que aí lá em Mateus 22, 29, no Novo Testamento, Jesus ele faz meio que uma comparação com esse texto de Oséias, e ele fala bem assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ali Jesus ele dá uma incrementada e ele fala bem assim: olha, vocês erram, vocês estão sendo enganados, vocês tropeçam, vocês sofrem, porque vocês não conhecem a palavra de Deus e vocês não conhecem o poder de Deus. Nós podemos fazer aqui uma analogia de que nós não conhecemos a Bíblia e nós também não temos uma vida de oração. Então, aqui nós já pegamos num gancho dois inimigos da nossa fé. O primeiro que nós estamos detalhando é a palavra, o conhecimento da palavra de Deus, mas também uma vida de oração que Jesus coloca aqui em Mateus 22, 29. Então, conhecer as Escrituras, saber as Escrituras, como o apóstolo Paulo diz, manejar bem a palavra da verdade, é você estar atento, é você buscar, é você ler. Ninguém está falando aqui que você precisa ser um expert na Bíblia, se for, glória a Deus por isso, mas é conhecer, é ler, é todos os dias fazer com que ela faça parte da sua vida, nem que seja de começo uma porção pequena dela. Nós temos aí, começamos no início do ano, o plano de leitura anual, né? Se você ainda não pegou, tem na internet, tem vários modelos de plano de leitura. Se você está fazendo, continua firme, vai fundo, que eu tenho certeza que vai terminar o ano de 2020 e você cresceu de uma maneira extraordinária no conhecimento da palavra de Deus, e esse inimigo da nossa fé, que é a falta de conhecimento, ele vai ser derrotado na sua vida, porque você se dedicou em conhecer a palavra de Deus e através de conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus, como Oséias também diz, e aí nós vamos vencer esse inimigo que tem assolado o povo de Deus, que é a falta de conhecimento das Escrituras. Queridos, se alimente, coma, respire, viva o conhecimento da palavra de Deus. Você vai ver quantas coisas extraordinárias, maravilhosas vão acontecer na sua vida através do conhecimento da Bíblia, conhecimento da palavra. Você vai ver que na Bíblia ela tem assunto que vai tratar toda a sua vida, ela tem resposta para tudo que você precisa na sua vida conjugal, financeira, relacional, entre amigos, espiritual, de cura, ela vai tratar tudo na sua vida através desse conhecimento. Creia que conhecer a palavra de Deus vai te dar uma vida melhor, vai te dar uma vida mais tranquila, uma vida em paz, uma vida feliz. Você vai passar várias situações na sua vida, no seu dia a dia, você vai ficar firme, a sua fé não vai ser abalada, porque você conhece as Escrituras, você conhece o que Deus tem preparado para a sua vida, você conhece as promessas de Deus para você. Próximo inimigo que a nossa fé tem é nós andarmos apenas por vista, nós andarmos só por aquilo que nós conseguimos enxergar, só por aquilo que nós tornamos material, que nós conseguimos ou racionalizar ou materializar. Se nós andarmos só por isso, nós também estamos criando diante da nossa fé um inimigo muito forte e que a palavra de Deus pede para nós combatermos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: porque andamos por fé e não por vista.
Nós andamos por aquilo que nós cremos. Nós andamos por aquilo que nós acreditamos, não por aquilo que nós estamos vendo, não por aquilo que nossos olhos estão enxergando, não por aquilo que nós conseguimos apalpar, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. Uma palavra foi enxertada no nosso coração, que é a palavra de Cristo Jesus, e nós andamos por meio dessa palavra, nós andamos por meio daquilo que nós acreditamos. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Mateus 14:30 fala bem assim: mas sentindo o vento forte teve medo, e começando a afundar, ele gritou, ele clamou dizendo: Senhor, salva-me, Senhor, socorro. Isso fala de Pedro, quando Pedro ele anda sobre as águas até o encontro de Jesus, mas ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento, ele começa a observar o vento melhor, ele começa a olhar para as ondas e então ele começa a afundar. Ou seja, ele tira os olhos da onde ele deveria estar, a fé em Cristo Jesus. Ele tira os olhos da onde deveria estar, que era a fé e a convicção em uma palavra que Jesus disse para ele: venha. Ele tira os olhos disso e começa a olhar para as circunstâncias. Ele começa a observar aquilo que os olhos conseguiam ver de forma natural, que era a força das ondas. Ele começou a prestar atenção naquilo que ele conseguia sentir, que era a força do vento vindo sobre ele. E ele tira então os olhos da fé. Ele tira os olhos da convicção que Jesus estava ali com ele naquela situação. Ele passa a não caminhar sobre as águas por fé, mas ele tenta caminhar por aquilo que ele estava vendo, e aquilo que ele estava vendo assustou ele. Aquilo que você está vendo tem te assustado, eu tenho certeza disso, mas eu quero convidar você a andar por fé, a caminhar por fé e não por vista, a caminhar por aquilo que você crê, que nós servimos um Deus Todo-Poderoso, que por mais que esse quadro piore de uma maneira assombrosa, nós continuamos tendo um Deus que tem todo o poder, e a nossa pátria não é essa. Nós estamos aqui, mas nós pertencemos a um reino celestial. Nós estamos aqui de passagem. Então creia, viva por fé, não viva por aquilo que você está vendo, não viva por aquilo que você está ouvindo nos noticiários. Por mais que está aí a pandemia, está aí a doença, o vírus está aí, mas acredite, existe um Deus tomando conta de tudo isso. O nosso Deus, o Deus que tem todo o poder. Segundo aos Coríntios 4:18, eu gosto muito desse texto. O apóstolo Paulo fala bem assim: não atentando nós. Ele está falando bem assim: olha, nós não damos, nós não vamos focar a importância, nós não vamos focar a nossa força, nós não vamos ficar presos naquilo que nós vemos, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, elas são passageiras, e as que se não veem, elas são eternas, elas vêm do alto. Uma outra tradução diz. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo assim: você não tem que andar por aquilo que você vê, você não tem que se atentar nas coisas que se veem, você tem que prender a sua atenção, você tem que prender a sua convicção naquilo que não se vê, porque aquilo que você está vendo vai passar, ela vai embora, vai durar um tempo, por mais que dure pouco ou muito, mas ela vai passar, ela tem um tempo pré-determinado para existir e para acontecer sobre a face da terra. Mas aquilo que não se vê, aquilo que vem do alto, aquilo que vem do reino de Deus, é eterno. É nisso que nós temos que prender a nossa convicção, é nisso que nós temos que prender a nossa força, a nossa esperança naquilo que vem de Deus para nós, naquilo que vem dos céus para nós. E esse outro inimigo da nossa fé, que é andar por vista, ele tem se levantado tremendamente nesses dias. Nós temos ficado presos em notícias, em informações, são importantes, mas elas não podem abalar a nossa fé. As informações do que está acontecendo no mundo são importantes, mas elas não podem nortear a nossa fé, elas não podem nortear as nossas decisões, as nossas escolhas, porque nós temos que ficar presos naquilo que vem de Deus, na fé, na esperança, na convicção de que Deus está aí e Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai abençoar a sua casa. Anda por fé e não por vista. E para a gente encerrar, o terceiro inimigo da nossa fé, a ansiedade. Filipenses capítulo 4, verso 6,
o apóstolo Paulo fala bem assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, não estejais inquietos por coisa alguma. Queridos, nós temos em Cristo Jesus uma paz, e essa paz, ela excede todo entendimento. Nós temos em Cristo Jesus uma esperança, e é uma boa e viva esperança. Nós temos em Cristo Jesus a calma de que todas as coisas vão ser superadas, porque Ele está no controle de tudo. E Paulo está falando aqui em Filipenses: não fiquem ansiosos por coisa alguma. A ansiedade tem matado pessoas. A ansiedade leva a gente à depressão, a ansiedade leva a gente a tirar os olhos daquilo que realmente tem que ser visto, tem que ser dado a devida importância. Ansiedade é sofrer pelo futuro. Ansiedade é sofrer por aquilo que a gente não tem controle. E nós temos que lançar o amanhã, deixar na mão de Deus, porque Ele tem controle de todas as coisas. Basta a cada dia o seu mal, a Bíblia diz, basta o dia de hoje. O amanhã não nos pertence. Então, não esteja ansioso por tudo isso. Aproveite esse momento, crie situações que você vai desfrutar desses dias, você vai aprender muitas coisas durante esse tempo. Aproveite esse tempo que você está aí na sua casa, que você está passando por essa crise toda. Aproveite esse tempo para aprender novas coisas, para orar mais, para ler mais, para estudar mais, para gastar mais tempo com as pessoas que você ama, mas deixe a ansiedade de lado. O apóstolo Pedro diz assim: nós temos que lançar sobre Cristo as nossas preocupações. E por que não mudar esse texto também para as nossas ansiedades? Porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da nossa vida. Salmo 37, versículo 5, o salmista diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha o que o salmista está dizendo para nós: Alexandre, entrega o teu caminho, entrega os teus dias nas mãos de Deus. Depois que você entregar, Alexandre, confia plenamente nesse Deus que você entregou os seus dias, os seus caminhos nas mãos dele. Porque tudo o que precisar, o mais que você precisa, Ele vai fazer, Ele fará. Então nós vemos aqui, pelo menos 3 inimigos da nossa fé. A falta de conhecimento na palavra de Deus. Então estude mais, leia mais a palavra, se aprofunde mais na palavra, faça o plano de leitura, leia bons livros a respeito de fé, a respeito da palavra de Deus. Nós vimos que nós temos que andar pela fé e não por vista, porque andar por aquilo que nós vemos vai fazer com que os nossos olhos sejam desviados da onde realmente nós temos que olhar, que é Cristo Jesus. E nós vimos que nós não podemos estar ansiosos, porque a ansiedade também faz com que a gente perca a nossa esperança. A ansiedade faz a gente sofrer por um problema no amanhã, sofrer pelo dia de amanhã, e o dia de amanhã não pertence a gente. Então, entrega a sua vida, entrega o dia de amanhã nas mãos do Senhor, confia no seu Deus e tenha certeza que tudo que você precisar, Ele vai fazer, Ele está no controle de todas as coisas. 3 inimigos da nossa fé, 3 inimigos que atrapalham nós enfrentarmos essa crise ou qualquer outra crise que nós possamos passar daqui para frente. 3 inimigos que vão tirar o nosso foco do reino de Deus, da vida que Deus tem para nós. Eu tenho certeza que Deus está usando tudo isso para que você e eu, para que o povo, nós possamos nos aproximar ainda mais dele nesses dias. Eu tenho certeza que quando passar tudo isso, e vai passar em breve, em nome de Jesus, nós vamos olhar para trás e nós vamos falar assim: nós servimos um Deus que tem todo o poder. Eu tenho certeza, queridos, que quando tudo isso passar, nós vamos olhar para trás e nós vamos ver que nós nos aproximamos muito mais do nosso Deus, que a nossa vida espiritual, nossa vida de intimidade com Deus está muito mais alicerçada, muito mais profunda do que era quando nós entramos nesse problema todo. Creia nessa palavra, continue espalhando palavras de paz, continue espalhando palavras de esperança, continue motivando as pessoas a acreditar que existe um Deus que tem todo o poder sobre o Brasil e sobre o planeta Terra.
Deus está aí e Ele está, através dessa crise, Ele está falando para nós: eu estou aqui, venha até mim. Então se aproxime de Deus, feche seus olhos aí onde você está. Eu quero te convidar a orar para que Deus fortaleça a sua fé, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus abençoe a sua casa. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, primeiramente nós somos gratos ao Senhor, Deus, por tudo isso que está acontecendo na nossa nação, na nossa terra. Não gratos pela doença, mas gratos porque através dessa situação nós temos cada dia mais nos aproximado do Senhor, cada dia mais nos aprofundado, Pai amado, em uma experiência nova contigo, com o Teu Espírito Santo. Então muito obrigado por essas vidas que agora estão assistindo essa palavra, ouvindo essa palavra. Que o Senhor, Pai amado, fortaleça a fé deles, que o Senhor visite eles com o Teu Espírito Santo, que o Senhor visite cada lar, cada família, cada vida, com a palavra do Senhor, a palavra, Pai, que gera vida abundante, a palavra que gera libertação, a palavra que gera paz. Visita eles com essa palavra, visita eles com o Teu Espírito Santo, visita eles com a Tua unção e encha essas casas com uma paz que excede todo o entendimento. Deus, que eles possam estar fortes para vencer cada inimigo da fé que tem se levantado nesses dias contra a vida deles. Cada um aqui talvez tenha vivido um inimigo diferente desse que nós falamos aqui, mas o Senhor conhece e eles também estão sendo tocados pelo Teu Espírito Santo nessa hora. Que eles sejam fortalecidos para vencer, para derrotar esses inimigos juntamente com o Senhor e ver a fé deles ser fortalecida, ser alicerçada cada vez mais em Ti e na palavra do Senhor, nas Escrituras do Senhor. Pai, que tudo isso passe e que eles possam olhar para trás e com um sorriso na face dar glória a Ti e perceber que eles estão cada vez mais mergulhados na presença do Senhor. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus te abençoe. Você tem um restante de semana cheio da presença de Deus e até domingo, em nome de Jesus.